curtir, compartilhe, porque nós não somos apenas um programa, nós somos inspiração. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Se Curtir, Compartilhe de TV. E olha gente, nós estamos novamente muito agradecidos por tudo que tem acontecido aqui nesse programa. Eu quero agradecer de primeira mão, antes de apresentar minha convidada de hoje, a Rádio Rio Gospel, que tem retransmitido o nosso programa. E olha gente, nós recebemos muitas mensagens lá no site da Rádio Rio Gospel, que foi muito legal. Muito obrigada pela participação de todos vocês, tá bom? Mas hoje nós também estamos com convidados especiais. Estamos com ela, com a cantora Valéria Rosana, que daqui a pouco vai estar falando um pouquinho da trajetória, do ministério dela, de tudo que aconteceu na vida dela. E também ela participou há pouco tempo do nosso programa no quadro Vem Cantar Comigo, que foi um sucesso e já está disponível no canal YouTube para que vocês também possam assistir, tá bom? Então fiquem ligados que nós voltamos já já. O programa Se Curtir, Compartilhe, gente, está sempre recebendo convidados especiais. E hoje nós estamos com ela, a cantora Valéria Rosana, que já esteve conosco no programa Se Curtir, no quadro Vem Cantar Comigo. E olha, ela arrasou, né? Porque ela tem essa bela voz, essa potência de voz. E foi maravilhoso estar recebendo a Valéria lá no nosso estúdio número 1. Mas, como eu disse, né, a gente ficou de trazer ela aqui no quadro de entrevistas para que ela possa estar falando mais do ministério dela desde o comecinho. Então, tudo bem, Valéria? Tudo bem, a paz do Senhor. A todos que estão vendo a gente aí em todo lugar do mundo, né? Paz do Senhor a todos. Deus abençoe sua vida, sua casa. Valéria, minha querida, é um prazer estar recebendo você aqui, né? A gente tem estado bastante juntas ultimamente, né? Assim, em grandes projetos aí para o seu ministério. Mas o público que te conhece, né? Já tem muita gente que te conhece há muito tempo, mas tem muitas pessoas novas que estão te conhecendo agora, né? A Valéria Rosana. E eles têm curiosidade, né? Então vamos falar um pouquinho de você, Valéria. Você veio do Piauí, né? Você nasceu no Piauí, começou pequenininha cantando, Valéria? Eu sou de Teresina, Piauí, né? E comecei pequena. Nessa época minha mãe viajava bastante, né? E aí a gente foi morar em São Paulo. Ela morou um tempo na Bahia, em São Paulo, mas foi em São Paulo que, com 8, 9 anos, essa vizinha, que a gente morava em Santos, em São Paulo, ela me levou, me convidou para ir para Deus e Amor. E eu fui e gostei da igreja. E aí ela me colocou para ficar louvando no grupo das crianças. E você falou que começou no grupo das crianças, né, tudo mais. Mas eu queria saber assim, você era uma criança, que louvor assim que te inspirava, né, para você poder cantar no grupo das crianças e tudo mais? Você tinha preferências assim? Ou algum artista que já naquela época já te inspirava? Não, ela escolhia louvores infantis, tipo aquele Vem com Josué lutar em Jericó, né? Eram todos esses louvores clássicos, esses clássicos infantis. O que eu louvei, agora que eu me lembrei bem, que é Porque Ele vive, posso crer no amanhã, que ela fez tipo um coral infantil. E aí eu comecei também a anotar, não só eu como eles, começaram a anotar
potência um pouco já na voz. Eu não sabia até então que a minha voz, que eu sabia cantar. Mas tem alguém na tua família que canta também, Valéria? Não tem ninguém incrível, né? Isso, né? Como é que pode? Porque assim, na minha família ainda tem o meu pai que toca um pouco, né, de teclado. O meu pai também canta um pouquinho também, assim. A minha mãe também não tem uma voz ruim. Mas assim, é incrível, né? Que ninguém, porque é um dom de Deus mesmo, né? Que Deus derramou sobre você, né? Um belo dia, ela liderava o grupo das irmãs e eu fui também nesse culto lá. E aí Deus falou comigo, que naquele momento Ele estava me ungindo, né, com o ministério de louvor. Que onde a minha voz, que onde eu não pudesse ir, a minha voz iria. Isso na Deus e Amor ainda. Na Deus e Amor. Olha quanto tempo. Em São Paulo. Em São Paulo. Olha quanto tempo as pessoas falam assim: nossa, Deus me fez uma promessa e está demorando a cumprir. Com 9 anos de idade. Mas só que naquele dia eu senti o Espírito Santo ali, sabe, Márcia, comigo ali naquele local. E aí eu comecei a ter mais responsabilidade com Deus. Mas eu era pequena, eu era criança. E minha ainda não tinha, era... ainda estava numa construção de personalidade, a gente sabe como é que é, né? A criança, ela é um reflexo também do meio social dela, né? Então, o que está à volta dela é o que ela imita, o que ela observa. Então, tudo isso é muito importante. Mas aí depois dessa trajetória de São Paulo, enfim, Valéria Rosana veio para o Rio de Janeiro. Voltei para o Piauí, depois de muito tempo minhas primas começaram a falar que iam vir para o Rio. Eu falei, eu vou também. Você é filha única? Não, tenho mais irmãs, mas elas eram pequenas, né? Ainda moram lá? Não, eu trouxe todos eles pra cá. Legal. Quando eu cheguei no Rio, me casei, depois que eu me casei eu trouxe todos eles pra cá, moram todos aqui. Hoje estão casados, não, só eu mesmo, graças a Deus. Nenhuma delas cantam, não. Graças a Deus não, né? Porque a voz é boa pra falar. Não, eu entendi. Fizeram faculdade, trabalho, né? Eu entendi, eu compreendi. Né? Mas assim, só eu mesmo na família que louvo. Aí você veio pro Rio de Janeiro. E quando você veio para o Rio de Janeiro, a sua pretensão era entrar na área musical ou não. Você veio assim? Tinha esquecido, ficou lá atrás. Eu tinha esquecido a promessa e ficou lá atrás. E aí eu vim para o Rio de Janeiro trabalhar em casa de família. Em frente onde eu trabalhava e morava tinha uma Assembleia de Deus, Ministério Madureira, na freguesia. Comecei a frequentar, me casei e mudei para Taquara. Quando eu me casei, eu morava no Recreio, depois mudei para Taquara. E aí eu comecei a sonhar, por 3 dias eu comecei a sonhar com uma igreja, que eu passava em frente a essa igreja e um irmão todo de branco abria os braços para mim e me abraçava. Aí eu falei, meu Deus, que igreja é essa? Que igreja é essa? Um belo dia, na rua Ariperana, ali na Praça de Jauru, na Taquara, eu ia no mercado, era o supermercado Barra nessa época, não tinha nem o Guanabara ali. E eu me deparei... Taquara, né? Eu lembro desse super... morei na Taquara durante muitos anos. Lembra desse supermercado Barra? E eu me deparei com a igreja. Quando eu me deparei com a igreja, aí veio o meu sonho. Eu sonhei 3 dias com aquela igreja. Aí eu já esqueci que ia no mercado. Eu estava com meu filho pequeno, eu entrei. E tinha um culto acontecendo, era um dia de quarta-feira, na época era quarta-feira os cultos, e tinha um culto acontecendo. E a irmã me recebeu super bem. Irmão Guido, com a irmã Carmen na época, me receberam super bem, super bem. Aí eu me senti em casa, eu fui acolhida realmente de braços abertos naquela igreja. E por lá eu fiquei, por 25 anos. Mas aí você começou a cantar nessa igreja? Meu ministério começou lá. Começou lá, né? Muito difícil, Márcia, você que tem... As pessoas que têm o ministério de louvor, que são escolhidas, no início, muita gente queria esse ministério na igreja, né? E o pastor na época me escolheu para louvar toda a oferta, todo dia de ceia, a Valéria vai louvar. Olha, gente, esse assunto está muito interessante e aproveitando isso aí que a Valéria está falando, a gente está finalizando aqui o bloco e no próximo bloco a gente vai continuar aqui com esse bate-papo super legal com a Valéria Rosana, mas eu até tenho uma coisa assim para falar com ela a respeito dessa questão de ministérios de louvor de igreja. Então fiquem ligados aí que nós voltamos já já, tá bom?
olha, nós estamos aqui na Expo Cristã 2024 e agora nós demos uma passadinha aqui no estande da 360, onde, olha, em breve vai estar estreando o filme A Forja, dia 26 de setembro. Então fiquem ligados que nós estamos mostrando tudinho aqui para vocês no Se Curtir, Compartilhe de TV. Estamos de volta com o programa Se Curtir, Compartilhe. E antes da gente continuar aqui com esse bate-papo muito legal com a cantora Valéria Rosana, quero convidar a todos vocês a estarem seguindo as nossas redes sociais, gente, ó, @Se Curtir, Compartilhe. Mas todos os nossos endereços sempre passam aí na telinha para vocês. E vocês quiserem estar entrando em contato conosco, sugerindo também pautas, vocês podem estar entrando em contato com a gente, tá? É só vocês irem lá no direct ou do Instagram ou pelo WhatsApp da nossa produtora, que é a RG Music, tá bom? Então é isso aí, ó. Vocês estão convidados a estarem nos seguindo também no canal YouTube, programa Se Curtir, Compartilhe, tá bom? Então fiquem ligadinhos que nós temos muitas novidades para estar mostrando a todos vocês em breve. Então vamos aqui, né, voltar com esse bate-papo super legal nesse quadro de entrevista com a cantora Valéria Rosana. E a gente estava falando a questão dos ministérios, né? Muitas pessoas têm talento e às vezes elas chegam em determinadas igrejas e a primeira barreira que o adorador encontra é a questão da competição. Às vezes a gente não gosta muito de falar isso, mas é a realidade do que acontece em muitas igrejas. E isso frustra o dom da pessoa, né? Frustra assim, no sentido de que a pessoa ela quer fazer mais para Deus, mas às vezes ela é impossibilitada por pessoas que às vezes estão lá e não querem dividir aquele espaço. Isso aconteceu alguma vez com você, Valéria, no seu ministério? Sim. Sim, na minha igreja as pessoas eram muito desacreditadas, né? E sempre, não, depois você vai, aí o pastor José de Mello falou assim, o que vai acontecer? Todo culto de ceia, o Ministério de Louvor louva e você louva, independente. E na hora da oferta, o louvor é seu. Isso foi ele que determinou, Deus iluminou a mente dele, ele faleceu, mas foi um pastor maravilhoso. Só tivemos pastores maravilhosos ali naquela igreja. E aí eu fui indo. E um belo dia, uma irmã foi assistir o culto e falou, depois do culto ela falou assim, você já pensou em gravar uma fita cassete? Que nessa época era fita cassete. Eu falei, não, sua voz é muito ungida e eu me arrepiei toda, Deus falou muito comigo através do seu louvor. Eu vou te ajudar a gravar. E daí foi. Cristo é a Solução foi a primeira fita cassete que eu gravei. E daí foi o Salmo 139, a segunda. E tinha muitas faixas nessa fita cassete, tu lembra? Tinha 5 ou 6 faixas e depois o playback. A gente sempre colocava junto. Mas a minha igreja começou a me ver com outros olhos. Os pastores que começaram a me apoiar e aí o ministério foi caminhando. Né? Primeiro as rádios comunitárias, aí eu comecei a participar de vigílias de 5, 6 mil pessoas e Deus foi agindo. Porque quando você diz, Senhor, eis-me aqui, Deus vai te usando. É verdade, gente. Eu lembro que o meu irmão, ele passou uma musiquinha pra mim, na época na minha igreja, né, o tecladista, ele me perguntou uma vez assim, como é que as coisas acontecem na nossa vida, né? Ele me perguntou assim, irmão, você pode me ajudar a tirar o tom dessa música aqui? Era uma música do Altos Louvores, né? Na época acho que era Marquinhos Gomes e a Eixla cantava Se você quiser ser feliz. Eu lembro disso. Aí eu cantei, puxa, você é afinada? Aí ele cismou todo final de culto querer me botar pra cantar. E nisso meu irmão gravou uma musiquinha, meu irmão mais novo, que o meu irmão ele era assim meio, sabe aqueles crentes que fica lá e cá?
E aí ele passou essa música pra mim e eu gravei. Você falou da fita cassete e esse meu amigo tecladista, ele me gravou nessa fita. E essa fita rodou as rádios comunitárias de Jacarepaguá na época. E tudo deu início assim. E eu nunca pensei em entrar pra área musical. Então são coisas que acontecem na nossa vida que parece que já é a coisa mesmo direcionada por Deus mesmo, né? Como você falou, assim. Mas uma vez uma amiga minha, que ela é pastora, ela falou assim: Márcia, Deus ele tenta muito tempo na vida da pessoa. Quando ele tem um chamado para a pessoa em relação ao ministério, ele vai tentando. A gente que se desvia por causa dos problemas e das coisas. Mas nós não estamos aqui para falar da Marcela, estamos aqui para falar da Valéria Rosana. E aí, Valéria, você começou com essa fitinha e daí o negócio foi fluindo. E aí você continuou no ministério, como é que foi? Não, a gente continuou, só que a gente encontra muitas barreiras, né, Márcia? Mas eu não liguei para isso, porque o Senhor sempre estava falando que Ele ia me exaltar, Ele ia estar comigo, né? Só que todo levita, eu acho que todo levita, todo pastor, todo mundo que está ali fazendo a obra de Deus de coração, tem que se preparar para as quedas. É verdade. Se você está de pé, né, cuide para que não caia, mas se cair, a gente tem que levantar. É verdade. Aí eu fiquei um bom tempo e aí aconteceram alguns problemas. E ao invés de eu correr para Jesus, eu corri para me afastar de Deus. Fiquei um pouquinho chateada, com raiva. Achei que não queria mais louvar, não iria louvar mais porque eu estava cuidando do meu ministério, mas achava que Deus não estava cuidando de mim. É o que acontece também com muita gente. É verdade, é verdade. Então, acontece muitas vezes, mas as pessoas não devem julgar, né, esse acontecido, porque existe um período de maturidade para todos nós dentro da questão da nossa conversão. Tem pessoas que elas se convertem de uma maneira assim rápida, ou pela dor, né? No meu caso, por exemplo, foi pela dor no caso do meu filho, né, recém-nascido. E até hoje eu fiquei no ministério, mas eu tive meus altos e baixos também. Então eu acho que isso é muito natural dentro do ministério, porque nós somos seres humanos, sim, somos sujeitos a fraquezas e emoções. E quando acontecem coisas em nossas vidas que são direcionadas por pessoas que a gente tem confiança, pessoas que a gente ama, pessoas que... Isso é pior ainda. Quando há quebra de aliança, você acaba... É bem mais frustrante, é difícil você colocar a cabeça no lugar, né? Quando há traição, quebra de aliança é muito difícil mesmo. Mas fui trabalhar na enfermagem, fiquei 15 anos trabalhando na enfermagem dedicada e falei assim, eu vou dar um tempo, vou trabalhar e não quero louvar por enquanto. Continuei indo à igreja, mas não com compromisso de louvor de nada. Um belo dia acontece a pandemia, né? E aí uma irmã, eu pedi um tempo para Deus, lá em 2008. Disse que não ia mais louvar e que não queria. Mas a pandemia aconteceu foi em 2020, né? Sim, olha o tempo. Então, mas só que você, em 2020, você já tinha CD gravado, não tinha? Tinha, em 2008 eu gravei com Paulo César Baruch, o CD Deus de Conquista, só que foi pouco trabalhado, né? Pera aí, gente, vamos interromper aqui, porque a gente está finalizando esse bloco. Aí no outro bloco eu quero que você fale todo sobre essa produção, né, com o Paulo César Baruch. Isso. E aí a gente vai contar mais sobre essa história aí do Paulo César Baruch e dessa questão também do seu retorno agora, né, no Ministério de Louvor. Então, gente, fiquem ligados aí que Valéria Rosana vai estar falando aqui com a gente sobre mais um pouquinho da carreira musical dela, tá bom? A gente já volta já já. Olá pessoal, estamos de volta e olha, esse bate-papo com a Valéria Rosana está super legal. E assim, ela tem muitos anos de ministério, né? Mais de 20 anos. Então um programa só não dá pra gente falar tudo, mas a gente vai resumindo aqui para que vocês conheçam um pouquinho do trabalho dela. Então Valéria, vamos voltar ao assunto do Paulo César Baruch, né? Grande músico.
você teve a oportunidade de gravar com ele um CD completo, né? Que naquela época era CD completo. Então fala um pouquinho sobre esses louvores. Tem muitos, né, que são sua composição também, né? Não, só um ou dois, só são dois. Minha composição, mas o restante é compositores que já compõem para outros cantores, né, de gravadoras e tal, e vieram até mim e foi. Deus de Conquista foi uma grande conquista mesmo. E quando eu não conhecia o Paulo César Baruch, falaram para mim assim, olha, tem o Paulo César Baruch, ele é muito bom e ele vai fazer, assim, Deus vai usar ele para você tremendamente. Foi numa época boa, né, que você estava trabalhando, porque... A gente queria que o CD tocasse na Rede Melodia, né, na época. E só poderia tocar se tivesse um instrumental bom, se o CD estivesse à altura, né? Sim, é verdade. E aí fomos pro Paulo César Baruch, São Paulo. Fiquei uma semana lá e gravei o CD inteiro. E as pessoas também, muitas pessoas dentro do gospel, isso aconteceu porque como eu fiz assessoria até de cantores e tudo mais, uma época, e tinha pessoas que trabalhavam comigo não, que eram meus amigos que faziam assessoria até para cantores já renomados no gospel. E quando a gente levava muitos CDs, às vezes, para rádios, tinha rádio mesmo que falava a respeito não é só a questão da qualidade do trabalho musical, mas a questão também da capa, da produção, né, visual. Então, hoje não existe mais isso, né? Não existe mais o CD e tudo mais, mas existem as capinhas das plataformas digitais e tudo. Mas muitos cantores de gospel, galera, esquecem dessa questão de que a qualidade musical e a qualidade também visual é muito importante. Porque muitas rádios, às vezes, nem olham assim e não dão nada. Às vezes, isso já aconteceu com cantores que a gente produziu, que vieram de outras pessoas com uma voz tremenda. O Wallace, que trabalha comigo, até conhece uma cantora que ela tem uma voz. E a capa do CD dela era muito ruim, muito ruim. E eu fui fazer uma entrevista com ela no programa e realmente ela foi assim, tipo aquela dona de casa, sabe, assim. E quando quando vi aquela menina, pra você ver como nós também, né, a gente se torna até um pouco preconceituoso, no sentido de que a gente também vê muito essa questão do visual. E eu falei assim, pô, será que essa menina canta mesmo? E eu fazendo entrevista, ela super tímida, quando a menina abriu a boca, que voz a menina, sabe? Que voz maravilhosa. E aí eu falei assim, poxa, muitas coisas ficavam embarreiradas na vida dela por essa questão. Então eu vi que você, quando você começou a trabalhar com a gente na RG Music, eu vi que você é uma pessoa que se preocupa com essa questão do contexto, entendeu? E isso é muito legal. Então, mas vamos voltar aí à história do Paulo César. Aí você fez as canções. Mandei tudo para ele e fomos. Passamos uma semana lá e gravamos o CD. Voltamos. Quando acontece, você tem uma promessa e essa promessa também, né? Começa a se concretizar na tua vida. O meu foco era só o CD, ir para as igrejas. Eu tinha minha agenda lotada de domingo a domingo, né? Não era nem de segunda a domingo, porque era de domingo a domingo, eu não parava. Quarta-feira, às vezes, eu tinha 2, 3 agendas para cumprir. Eu não parava em casa. Então, o meu foco era mais isso. Só que você também tem que lembrar que você tem que jejuar, que você tem que orar, que você tem que estar ali com o seu propósito com Deus, que você tem que estar ligada com Deus. E muitas vezes, quando o teu foco é só você ir para as igrejas e louvar, se torna uma coisa automática, né? Automática. Você liga às vezes o automático, tu dorme um pouco, né? E liga o automático. Eu estava viajando muito também. E aí foi onde aconteceram várias coisas. E aí eu dei um tempo e o Senhor, fui trabalhar no hospital. Mas antes disso, menina, você chegou a tocar na Melodia. Fala um pouquinho pra gente, que o teu sonho era para tocar na Melodia. Então, quando chegou na Melodia, o Francisco Silva disse, olha, esse CD é muito bom, Paulo César Baruch, que não tem como a gente rejeitar aqui. Aí colocou para tocar. Eu conheci a Valéria Rosana na época que ela tocava na Melodia. Cheguei a conhecer. Participei das caravanas, né? Das caravanas da Rede Melodia.
comecei a entrar no meio gospel, né? Deles, Sim. na época. Aí nesse período que você ficou parada, você ficou só focando na questão da sua carreira profissional de enfermeira, né? Você... Aí aconteceram algumas coisas e eu parei por um tempo. Disse, Senhor, não dá, eu vou me formar e vou trabalhar. E fiquei trabalhando até que chegou a pandemia. E na pandemia tinha uma amiga minha que ela era crente, né? E ela havia ido para São Paulo. Uma igreja havia sido, né, na época lá em São Paulo. Aí ela foi e essa igreja tinha sido inaugurada, uma igreja enorme. E aí quando ela chegou, ela falou, Valéria, Deus falou comigo uma coisa, eu preciso te entregar. Eu tive vários sonhos com você e eu via que você vai ser mandada embora. E eu via também que você, uma época lá atrás, falou com Deus que estava dando tempo. O Senhor manda te dizer que teu tempo acabou. Você vai ser mandado embora, não vai conseguir, você vai até passar em provas para vários hospitais, mas você não vai conseguir entrar. Porque Deus está mandando você voltar lá atrás. Ele vai te curar de toda essa sua dor. Ele vai te dar um novo recomeço. E falou outras coisas, eu fiquei assim. Eu falei, não é possível não. Deus fala. Mas eu não havia falado do que eu havia falado com Deus lá atrás, para ninguém. Sim. Senhor, eu estou dando um tempo, não quero mais, só vou dar um tempo. E o Senhor falava com ela que naquele momento o meu tempo havia acabado. E se eu não obedecesse, ela me via num leito. Aí eu comecei a prestar mais atenção. Mesmo assim, 3 meses depois o hospital mandou 1.200 pessoas embora e eu estava lá. E você estava lá e aí aconteceu o que estava já previsto, né? Ainda liguei para ela e falei, tu foi mandada embora? Ela, não, a promessa era para você, não era para mim não, minha filha. Eu estou continuando trabalhando. Quer dizer, é interessante. A gente brinca às vezes, mas é sério. Aí eu... Mas isso aconteceu em 2020, né? Que você... A pandemia foi 2020. Foi 2020. Em finalzinho de 2021 para 2022, isso aconteceu. Então, mas você praticamente voltou agora, né? Nós estamos em 2024, né? Você ainda teve uma resistência em relação a isso. Sim. Essa resistência toda foi pelo que aconteceu com você, Valéria, ou pelo fato de você não saber de onde recomeçar? Não sabia de onde recomeçar, me sentia culpada, comecei a ir à igreja e aí o Senhor falou mais comigo. E eu comecei a me sentir culpada por ter abandonado Deus, que Ele não teve nada a ver com o que aconteceu comigo, a quebra de aliança, né? Deus começou a me mostrar que Ele, em todo o tempo, Ele estava do meu lado, mas que as pessoas que estavam comigo tinham livre-arbítrio de escolher o que iriam fazer. Ele não podia intervir. Primeiro você precisou tratar o seu eu para poder você entender, né, o que tinha acontecido na sua vida e superar e retomar, né, aquilo que o propósito de Deus tinha na sua vida. Mas assim, eu quero dizer para todos vocês que a gente está fazendo bastante trabalho, estamos aqui junto com a Valéria, né, de mãos dadas assim com o ministério dela, respeitando, claro, né, a grande cantora que ela é, porque as pessoas, elas às vezes, muitas pessoas valorizam muito as pessoas que estão na mídia, que estão aí bombando e não sabem o que aconteceu às vezes na vida da pessoa que às vezes impediu. Eu creio que a Valéria, se ela não tivesse parado, hoje talvez ela estivesse numa grande gravadora, estivesse aí brilhando muito mais do que ela já brilha. Eu rejeitei o contrato na época. Então, de uma gravadora que era meu sonho entrar. Então, mas o estado emocional e de espírito não estava bom. Uma vez eu falei isso ao telefone com ela, né, que o louvar, ele também depende muito do nosso estado de espírito, né, porque quando você tem um chamado mesmo para usar o ministério como evangelização, com unção, o que acontece? Isso fica uma cobrança muito grande dentro da gente. Agora, quando você quer ser só um artista, um cantor, entendeu? Você quer ser um artista, pronto, você é musicalmente livre e você não está nem aí para a sua vida espiritual. Mas quando você canta mesmo
pensando em Deus, naquilo que Deus tem para você, no propósito dele na sua vida, te incomoda. Porque você está cantando uma mentira, entendeu? Isso incomoda. Mas a gente está chegando aqui o finalzinho do programa, né? Mas aí eu quero contar para vocês assim, como foi um pouco dessa retomada da Valéria, né? A gente mandou um e-mail para ela, né? Mas nisso também eu fui trabalhar na casa do senhor Antônio Charles. E ele, resumindo, né? Que isso aí, se eu for contar num DVD, vai dar umas 2 horas de DVD para a pessoa ouvir. Ele começou a me investigar na internet. Ele não me conhecia, eu era cuidadora dele, fui contratada como cuidadora dele. Realmente eu não consegui trabalhar, eu passava nas provas nos hospitais, mas chegava na hora do RH, começaram a fazer, eu tenho prótese na coluna, me barreiravam. E aí eu fui trabalhar por minha conta. Aí fui trabalhar na casa do seu Antônio Charles cuidando dele. Ele foi me investigar na internet. Aí um belo dia ele, a senhora é cantora evangélica, dona Valéria? Aí eu, não mexa nisso. Não mexa nisso, que isso tá pra lá. E ele, não, você vai ter que voltar, você vai ter que voltar, você vai ter que voltar. Eu falei, seu Antônio, eu não tenho nem financeiramente condições de voltar e nem eu ainda estou me curando de muita coisa. Aí parece que Deus naquele momento ali usou ele tão grandemente para mim, eu comecei a chorar. E em casa naquele dia eu fui muito impactada. Aí comecei a orar em casa e Deus começou a falar comigo. Porque para eu ir numa igreja e atingir as pessoas, o Senhor tem que estar contigo e o teu coração tem que estar limpo, você tem que estar vazio de você e cheia de Deus. E é isso que tem acontecido. E você ainda me mandou um e-mail, eu falei, ai meu Deus, a Márcia já me mandou um e-mail. Aí o São Antônio, vai que eu vou contigo. Aí a gente está aqui até hoje. É isso aí. E, gente, é isso aí. Olha, a gente já tem trabalho dela de clipe na internet. Ela vai estar gravando agora um cover, depois ela vai gravar um single. E a gente vai, aos pouquinhos, né, fazendo com que, através do próprio louvor dela e do trabalho dela, que Deus vá curando mais ainda tudo que está no coração dela, porque a gente já tem visto o brilho nos olhos da Valéria, né, em relação à volta dela nas igrejas. A gente tem visto já na internet também muitas pessoas que botam lá mensagens para ela, né, porque ela é uma pessoa que é usada por Deus. Então eu tenho consciência disso, que através da sua volta, do seu trabalho, de você caminhando, mesmo que seja aos poucos, sem ansiedade nenhuma de hoje, de repente uma gravadora grande te chamar, só precisando fazer a obra do Senhor, só com aquele interesse, né, de fazer a obra do Senhor, você vai ver que Deus, ele vai, porque quando a gente cuida dos outros, Deus trata da gente. Isso aí. Entendeu? Então você tá através do louvor. Quando você estiver nas igrejas, você vai ser procurada para orar pelas pessoas. Você vai receber testemunhos através do teu louvor, de pessoas que vão receber através do teu louvor. E Deus, com isso, ele vai te curando, porque você está obedecendo. E não se preocupa com questões financeiras, não se preocupa, porque ele vai providenciar tudo. E ele sempre providencia. Então é isso aí, gente. Olha, eu quero agradecer a presença da Valéria Rosana aqui. Quero dizer para vocês para seguir o canal dela, né, no YouTube, Valéria Rosana. Segue lá o Instagram dela também, Val Rosana Hospel. Só procurar Valéria Rosana que você vai achar. Isso aí. O Facebook não comporta mais ninguém. E tem a página dela, né? Valéria Rosana, cantora. Bastante gente, graças a Deus, já na página. Então é isso aí, Valéria, muito obrigada aqui pela presença. Em breve a gente vai estar mostrando mais novidades aí a respeito do Ministério da Valéria. Também todas as músicas dela estão nas plataformas digitais, você pode também estar ouvindo pelo YouTube. E você quer deixar alguma mensagem, Valéria, pro teu público? Eu espero que todos me sigam. Eu não esperava ser tão seguida como eu estou sendo. A gente é convidada também para orar em várias casas. Eu tenho até um projetozinho que eu quero falar rapidinho com você sobre isso, né? Mas eu quero que Deus, eu creio que Deus nesse momento
está visitando você, que o Espírito Santo toque no teu coração. Eu também tenho o meu programa na rádio, Jesus é o Caminho, o programa Resgatando Vidas, onde também meu celular fica lotado de testemunhos de pessoas falando que Deus tem alcançado a vida delas, tem pessoas que estavam pensando em se matar. Então, que Deus venha transformar a sua vida nesse momento. Cada vez que você ouvir um louvor, cada vez que você ouvir uma pregação, que Deus venha realmente tocar no seu coração e mude a sua vida. É isso aí, gente. Ó, recado dado aqui, né, da Valéria Rosano. E eu quero agradecer mais uma vez, tá, a audiência de vocês, também lá no canal do YouTube, as TVs que nos retransmitem, as rádios também, que são nossas parceiras. Um abraço também pro Bispo Anderson, da Rádio El Shaddai, que tá sempre, olha, nos ajudando, divulgando os nossos cantores. A Valéria já tocou lá também na Rádio El Shaddai, né, lançou o clipe dela. Sim. Obrigada, Bispo Anderson, do programa Encontro de Adoradores, tá bom? Grande beijo, nós vamos ficando por aqui, um abraço, Deus abençoe vocês e foco, ó, nele, que ele nunca falha. Tchau, gente, até a próxima.